So hi guys, how are you doing? Agora eu vou gravar o vídeo sobre o Simple Future, ok? Which is our topic for today, que é o futuro simples. Ok? Que é aquele futuro que a gente fala, o irei, o farei, né? Esse futuro um pouco mais formal. Mas que em inglês ele tem, são atribuídas funções diferentes, tá? Existem alguns tipos de futuro, coisa que a gente não tem em português. A gente tem futuros que as conjugações são diferentes, assim, mas de significado a gente não tem tanta diferença assim, não. A gente tem o futuro do pretérito, né? O faria, o poderia, o iria. Mas o resto é eu farei ou eu vou fazer, não tem diferença. A gente fala mais vou fazer porque é mais comum, é menos formal. Né? E o farei soa bem, uma coisa bem formal. Né? No inglês, né, eles atribuem. Existem umas diferenças para isso. Apesar de que o going to, o be going to para futuro é mais utilizado do que o simple future. Tá? Mas alguns casos o simple future precisa ser usado. Então vamos lá. A função dele, ele tem é usado para falar sobre o futuro, né, como a gente já sabe, mas ele tem função de falar sobre promessa. É uma das funções dele. Então quando você promete alguma coisa a alguém, você usa o simple future. Então, um exemplo aí, will you come to my party? Então você vai vir à minha festa. Yes, I will. Sim, eu irei. Ok? Sim, eu vou. Então, você promete usando o simple future, ok? E para planos decididos na hora. Então, quando você tem um planejamento que você decidiu há muito tempo e que você vai comunicar a alguém, você fala, não precisa ser necessariamente há muito tempo, mas uma coisa que você já decidiu e vai comunicar a alguém, vai falar para alguém um plano seu, por exemplo, eu vou viajar para São Paulo em junho, então você já está planejado, já comprou a passagem, por exemplo, já é uma coisa decidida, aí você não usa esse futuro. Agora, se uma pessoa lhe pergunta agora, para onde você vai viajar nas próximas férias? I don't know, maybe São Paulo, ou São Paulo. I think I'll go to São Paulo, então eu acho que eu vou para São Paulo. Então você decidiu naquele momento que você está falando, ok? Então, decisão de um momento de fala, planos feitos de um momento de fala, você usa o simple future. E um exemplo que eu coloquei aí, do you have plans for tonight? Então você tem planos para hoje à noite. Então, ó, e aí a resposta, actually I don't. Na verdade, não. Maybe I'll go out with some friends. Talvez eu vá sair com alguns amigos, ok? Então, um plano de futuro, ok? Que você decidiu na hora. Você ainda tá, não é uma coisa certa, não é uma coisa planejada. Você ainda tá pensando e você comunicou a pessoa e pensou sobre isso na hora que você falou. Então, essa é para esses casos que o simple future é usado, tá? E aí, em relação à estrutura, ele é um tempo verbal bem simples. E existe uma diferença entre ele, o simple present e o simple past. No simple present e no simple past, você não usa o auxiliar na forma afirmativa, só com algumas exceções, caso de enfatizar. Já no simple future, você usa ele em todas as formas, tá? Então, ele vai aparecer na afirmativa, interrogativa e na negativa, de todas as formas, sem um caso específico. O auxiliar desse tempo verbal é o will, tá? W-I-L-L, will. E na forma afirmativa, a estrutura da frase vai ser sujeito, pode ser um pronome ou um substantivo, né? Uma pessoa, uma cidade, alguma coisa assim. So, o que eu escolhi para o primeiro exemplo, ó, he, will, né? Que vai aparecer o auxiliar, will, o verbo principal, learn, que é aprender, e o objeto, English. Então, he will learn English. Então, ele vai aprender inglês. Então, futuro, ele aprenderá inglês. He will learn English, ok? E aí, lembre-se que o objeto, ele não é obrigatório, porque existem verbos que são intransitivos. Tanto em português, quanto em inglês, quanto em qualquer língua, tá? Que não precisam de complemento. Mas é bem comum aparecer. A maioria dos verbos precisam e até os verbos que não pedem, às vezes as pessoas colocam um complemento, tá? Um objeto, tá? No caso, desculpem. So, he will learn English. Na forma interrogativa, a estrutura é composta por will no início, lembrando, to be vai para o início, os do, does vai para o início e aqui não muda. Então, auxiliar sempre no início. So, will he learn English? Então, ele aprenderá inglês. Eu coloquei a mesma frase nas três formas para vocês verem. So, afirmativa, he will learn English. He will. Interrogativa, will he? Will he learn English? E na negativa,
a estrutura é praticamente igual da afirmativa, só que você coloca o not na frente. O not depois do will, né? Que aí você pode deixar eles separados ou pode contrair. O mais comum é juntar as duas. So, he will not learn English. Ou he won't learn English. Won't é a forma contraída de will mais not. Ok? E é bem comum. So, he won't learn English. Então, ele vai aprender inglês, ele aprenderá inglês, ele não aprenderá ou não vai aprender inglês. Ok? So, these are 3 forms of will. Em relação, como todos os tempos, a maioria dos tempos verbais, na verdade, alguns não tem, mas a maioria dos tempos verbais, principalmente esses mais simples, simple future, simple present, simple past, eles têm um advérbio de tempo associado, alguns advérbios de tempo associados a eles. Então, algumas palavras que marcam que está no futuro. E elas não são obrigatórias de aparecer, mas elas comumente aparecem, tá? Então, a gente, today, e tonight. Então, aí no slide pode observar que eu coloquei um asterisco nas duas primeiras, porque vai depender da hora do momento de fala, tá? O today, ele pode ser usado no present continuous, pode ser usado no passado, se for uma coisa que já aconteceu hoje, pode ser usado no futuro para uma coisa que vai acontecer ainda hoje, ok? Então, você tem que observar isso. Então, se você está falando de manhã, uma coisa que ainda vai acontecer durante o dia de hoje, o today pode ter um advérbio de futuro, mas ele não é especificamente um advérbio de futuro, tá? Tonight é a mesma coisa, você pode falar tonight para hoje à noite, algo que está acontecendo, ou tonight algo que vai acontecer hoje à noite, tá? So, today I'll meet my friends. Então hoje eu vou encontrar os meus amigos. Tonight I'm going to a party. Hoje à noite eu vou a uma festa. Ou I'll probably go to a party. Provavelmente eu vou a uma festa. Tomorrow, amanhã. Tomorrow já é um advérbio de futuro fixo. Porque hoje e amanhã, o amanhã já quebra com o presente, né? Já marca o futuro. So tomorrow I'll visit a friend. I'll probably visit a friend. Então amanhã eu provavelmente visitarei um amigo. E além desses advérbios, que ainda tem eu vou falar de outros ainda que estão aí na lista, mas algumas palavras aparecem comumente, como probably, I think, que eu acho, probably, provavelmente, maybe, talvez, então, porque é uma coisa mais incerta, não é um plano, tá? É uma coisa que você está decidindo, você está pensando sobre, e às vezes você decidiu na hora que você falou, ok? Então, algumas palavras, além desses advérbios de tempo, aparecem que são marcas do simple future. E aí, outras palavras, ó. Se passado, a gente vai ter last, que é passada, né? Last month, last week, last year. Futuro a gente vai ter o next. Next week, next month, next year. Ok? Então, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Outra palavra também é o soon, tá? Que é logo, breve. So, soon I'll meet you. Então, em breve eu encontrarei você. Ok? So, these are some words. Some important words that are part of the simple future. Umas palavras que são bem importantes para o simple future. E aí tem uma atividade aí no slide para vocês fazerem, tá? Eu vou jogar na plataforma como atividade também, mas eu deixei aí no slide já para vocês. Então vocês vão pensar em 10 promessas para o futuro, para vocês mesmos, tá? Para o futuro, esse futuro pode ser próximo ou distante. E aí começando com a estrutura, I promise I'll. Então, I will ou I'll, né? Eu prometo que eu vou. E aí você vai pensar na coisa. E use o Google para pesquisar um verbo ou atividade. Se não tiver algum problema com isso, pode falar comigo também lá no grupo do WhatsApp para perguntar como é que eu digo tal coisa em inglês. Então, 10 promessas para vocês mesmos. Pode ser de coisa breve ou coisa distante. Coisa próxima e coisa distante. Então, eu prometo que eu vou estudar para entrar na universidade. Pode ser uma promessa. Então, vocês estão no ensino médio, né? Então, é uma promessa viável. Ok? Eu prometo que eu farei tal coisa. Ok? So, go for it. Decidam and that's it for today. Bye.